tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje veremos na página 69, em linha do tempo, História da imprensa. Durante muito tempo, a única forma de reproduzir publicações como livros era a escrita, com cópias feitas à mão. Na Idade Média, por exemplo, havia monges copistas, que eram responsáveis pela produção dos livros manuscritos. Mas esse era um processo muito lento e o número de cópias era pequeno. Por isso, poucas pessoas tinham acesso aos livros, que em geral circulava apenas entre os membros da igreja. Os tipos móveis que vimos no tema 2, lembra que vimos um pouquinho sobre este assunto na página 29, com as letras de batata, onde falamos e introduzimos o conceito de tipos de madeira e de metal? Hoje, ainda há diversas oficinas tipográficas que realizam impressão artesanal. Os tipos móveis começaram a ser usados com mais frequência a partir de 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg, 1400 a 1468, inventou uma prensa que usava letras feitas em metal no processo da impressão. Assim, tornou-se possível produzir livros e outros materiais escritos com mais rapidez. O primeiro livro impresso nesse sistema criado por Gutenberg foi a Bíblia, com vários exemplares produzidos entre 1450 e 1455. No Brasil, esse tipo de processo chegou bem mais tarde. A imprensa régia, instalada em 1808, na cidade do Rio de Janeiro, pela família real, foi a primeira editora e tipografia autorizada a funcionar no país. Ela era responsável por imprimir principalmente os documentos oficiais do Império. Hoje em dia, há diversos tipos de impressora, com funções diferentes, e podemos inclusive ter esses equipamentos em casa. Se quiser saber mais, acesse aí o Fique Ligado. A Biblioteca Digital Mundial conta com uma versão digitalizada da Bíblia impressa por Gutenberg. E agora vamos para a nossa linha do tempo. Idade Média. A produção de exemplares de livros era feita pelos monges copistas. 1450. Johannes Gutenberg desenvolve um sistema de impressão que utiliza tipos móveis em uma prensa. Gutenberg, em 1450 e 1455, produz exemplares da Bíblia usando uma prensa de tipos móveis. Em 1808, a instalação da impressão régia no Brasil. E hoje em dia, os avanços tecnológicos possibilitam o uso de impressoras até no ambiente doméstico. Na página 70, veremos no Dica Cultural Museu da Imprensa. Desde que surgiu a imprensa, sempre teve um papel muito importante no mundo todo. Sua história e evolução tecnológicas que ocorreram nos processos de impressão foram registradas e divulgadas de diversas formas. No Brasil, por exemplo, existe o Museu da Imprensa, administrado pela Imprensa Nacional, que surgiu em 1808, com o nome de Impressão Régia. Localizado em Brasília, no Distrito Federal, o acervo do museu conta com peças importantes da história da imprensa brasileira, entre elas máquinas impressoras e documentos raros. Entre as peças mais valiosas, há uma impressora tipográfica manual, o Prelo Machado de Assis, batizado em homenagem ao grande escritor brasileiro que trabalhou na impressão régia no século XIX. Entre os documentos, há o primeiro mapa da então cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ele foi impresso com a utilização de uma chapa de cobre na qual se gravou o mapa com um buril, ferramenta de aço com ponta cortante, em um processo semelhante ao da gravura. Você sabe o que quer dizer prelo? Prelo também pode ser chamado de prensa. É um aparelho manual utilizado para imprimir. Agora, se você quiser saber um pouco mais, você pode visitar, olha aí,
se tiver a oportunidade, e você pode visitar o Museu da Imprensa pessoalmente em Brasília uma hora que você for viajar. Agora nós vamos à página 71, Desafio Visual, Pablo Picasso. Alguns artistas se inspiram nas mídias impressas para criar suas obras e até utilizam esse tipo de material na elaboração de suas composições. O espanhol Pablo Picasso, 1881-1973, por exemplo, usou recortes de materiais impressos em algumas de suas obras. Pablo Picasso, um dos fundadores do cubismo, se dedicou à técnica da colagem na criação de diversas obras de arte. Ele acrescentava em seus desenhos e pinturas pedaços de papéis lisos e estampados, jornais, tecidos, entre outros materiais. Observe os exemplos apresentados na página 71 e responda às questões a seguir. As duas composições utilizam jornal. O que você achou do uso desse material nas obras? Na obra Violão, existe um violão e uma natureza morta com garrafa e vidro Gilmark a uma garrafa. Você consegue identificar esse elemento nas imagens? O que mais lhe chamou a atenção nas duas obras? Falaremos sobre isso em nossa aula online. Agora vamos ver o que o Zeca está falando. Quando recorto o jornal para fazer um trabalho, sempre acabo lendo alguma coisa interessante. Isso já aconteceu com você? Hoje não teremos atividade como dever. Por hoje, pessoal, ficamos por aqui e nos veremos em nossa aula online. Até já, beijinhos!